Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena nesse canal YouTube com um comentário sobre o filme de Bong Joon-ho chamado Parasita. Na verdade, ele queria chamar esse filme de Parasitas, mas isso tiraria um pouco a ambiguidade que a gente vai construindo ao longo da narrativa em que a família Kim, que vive num porão, no subsolo, vai se interpenetrando, vai entrando dentro da vida da família Park, que vive num condomínio de alto padrão na Coreia, caracterizado justamente pelo fato de que eles ficam em cima. Tá? Uma construção planejada, quadrada, bem assim, moderna. E o filme passa-se então nesse convívio cruzado, em que vai acontecendo uma espécie de golpe, de engano, né? De parasitagem. Mas eu chamaria a atenção de vocês, né? Porque é um filme, obviamente, sobre as relações de desigualdade social, sobre o capitalismo, isso o próprio diretor declarou, né? Uma relação de conflito, mas que ao mérito desse filme, e isso ecoa bastante com a psicanálise, é mostrar que o conflito não é polar, né? Não é um conflito entre pobres e ricos, apenas. Mas é um conflito entre e um conflito dentro de cada família, de cada extrato, de cada posição. O que cada um dos lados não consegue perceber muito bem é justamente essa conflitiva interior do lado oposto, ou do lado complementar. Esse engano, então, ele está apoiado nas projeções, nas antecipações, nas alienações que cada uma das posições tem em relação à outra. Isso permite o quê? No primeiro desenvolvimento, no primeiro lance do filme, isso permite que os Parks sejam assim enganados pelos Kim. Vejam, são duas famílias em espelho. Pai e mãe, um filho e uma filha. No caso da família Park, os filhos são mais novos. No caso da família Kim, os filhos são mais velhos. Mas, quando começam a se estabelecer relações de cruzamento? Quando um amigo dessa família traz uma pedra que tem um valor em todo o filme, porque parece ser assim a pedra da prosperidade. A pedra que explica, talvez, essa diferença. E abre as portas para que o filho mais velho desta família se torne professor da filha mais velha da outra família. Então vamos atentar isso, né? Quer dizer, é um foco naquilo que poderia ser uma espécie de escada entre uma classe e a outra, que é a educação. Mas esse professor, ele se apresenta como um falso professor. Ele é professor de inglês, ele é professor que não entrou na faculdade, mas ele cria um diploma falso, um diploma fake, e a partir disso passa a dar as aulas de inglês, passa a se enamorar, passa a ter uma relação amorosa com esta menina. Então o que a gente tem aí? Um primeiro toque que vai dizer o seguinte: olha como a alienação dessa família ao universo americano, ao universo estrangeiro, que vai se apresentar também no fascínio do filho mais jovem, pelos índios americanos, pelas cabanas americanas, né? Expõe essa classe a consumir pseudocultura, a ser enganado com relação a valores aos quais eles estão alienados. Então primeiro entra o professor, educação, depois entra a professora de artes, né, que assim faz leituras erráticas, faz leituras completamente assim chutadas sobre a produção artística do mais jovem, do filho mais jovem, e a mãe acha aquilo tudo sensacional, ela se entrega a qualquer explicação que essa pseudo-professora dá, e então contrata, porque no fundo o que essa professora está dizendo é simplesmente o que a patroa quer escutar. E isso é a posição de auto-engano que a gente vai encontrar na família de cá. E em seguida vem o quê? Vem a mãe, que vai se tornar então a cozinheira, a governanta da casa, e vem o pai, que vai trabalhar como motorista.
Então, é uma família que está dentro da outra família, mas que não é reconhecida como tal. Mas que as pessoas não conseguem perceber, olha a lição aí do filme, quais são as relações que existem entre eles. Eles estão cegos para isso, né? E eles estão incapazes de enxergar isso. E aqui a gente tem uma alegoria muito interessante em torno da estética da luz nesse filme. No começo, o diretor queria que ela se chamasse decalque, né? Decalque no sentido de que o que você vê do lado de cá está invertido para quem vê as coisas do lado de lá. E que nessa confusão, em espelho, vão se dando os jogos de auto-engano e de hétero-engano. Uma nota aqui acerca do lugar da luz no Ocidente e no Oriente. Recomendo a vocês um livro belíssimo de Junichiro, sobre o elogio à sombra, onde ele vai mostrar que essa ideia nossa de que o bom é a luz, o certo está no claro, aquilo que a gente vê bem é, vamos dizer, o sinônimo e a condição da verdade, né? A ideia de ideias claras e distintas, de que a claridade é o caminho seguro para o conhecimento, e ela simplesmente não se dá no Oriente, onde há um elogio à sombra, onde as coisas escuras, opacas, que não se mostram, que não se revelam, que são guardadas, elas têm um valor, né, de conhecimento, elas têm um valor moral muito importante. Então, o filme, ele está tematizando as relações entre Ocidente e Oriente, explorando justamente essa ideia de que há o luminoso, né, e há o escuro, há o porão e há a sala de estar dos Park. Um momento muito importante nesse cruzamento é quando a gente tem algo que ambos desconhecem, né? Que é a catástrofe ecológica. Então a chuva que começa a cair, torrencial, e que é vivida do lado dos Park como um grande espetáculo estético, né? Então a sala ela é emoldurada por um grande parede de vidro. Do lado de lá você tem a criança, a Pache, que está fazendo assim uma peraltice, querendo dormir à noite fora de casa, e os pais, né, vejam a ideia, né, eles estão contemplando a sua obra de arte, que é o seu filho, que está assim passando a noite naquela chuva que cai e que eles estão quase que numa tela de televisão ampliada. Enquanto isso está acontecendo, a outra família, a família Kim, está escondida embaixo da mesa e dos móveis. Ou seja, eles são incapazes de ver o que está à sua volta mais próxima, porque estão fixados nessa imagem projetada de si, narcisa, que é uma criança magnífica, e que gozam com isso sem perceber que aquela mesma chuva, que é um espetáculo estético para eles, está destruindo a cidade e invadindo a verdadeira morada da família Kim, que vê assim a água surgir por todos os lados, eles fogem da casa molhados e tem que passar a noite num ginásio porque há algo maior que toca a todos e que atinge a todos. Esse algo maior que está assim na atmosfera, né, vai ter um correlato dentro da trama, nesse traço muito interessante do ponto de vista da marcação do mal-estar, né, da angústia flutuante, daquela angústia sem nome, daquela algo está errado, algo cheira mal, mas a gente não sabe o que é justamente o cheiro do motorista, o cheiro do pai da família Kim. E que é um cheiro que representa muito bem a problemática do resto de gozo, né? Daquele excesso que você supõe projetivamente no outro e que te persegue entrando como um estrangeiro ali onde você não quer. Então é a calcinha de baixa qualidade que é deixada no carro e que impregna o carro com um determinado cheiro, mas que volta na cena sexual do marido e da mulher, sonhando com como seria uma trepada se a gente tivesse esse a mais aqui entre nós, né? É o cheiro que ao mesmo tempo eu detesto, é o cheiro que marca para mim um mal-estar, mas para o qual eu estou sendo atraído, para o qual eu volto repetitivamente. O que o filme narra a partir de um determinado momento em que ele deixa de ser uma comédia, passa a ser assim uma choque de realidade,
com relação à gramática de conflitos é que dentro do terceiro mundo há um terceiro mundo. Dentro da periferia há uma outra periferia, a periferia da periferia. Como dentro do centro há um outro centro. Isso vai se mostrar pela revelação de que aquela casa bonita, bem planejada, ela esconde um bunker. Não confundir com Dunker, é um bunker. Um bunker subterrâneo onde tem alguém vivendo ali há anos. Alguém que foi parar ali por quê? Dívidas. Incapacidade de pagar as suas dívidas, e essa pessoa se torna então não mais apenas um intransparente, né? Alguém que é uma espécie de escravo, mas alguém que é um escondido mesmo. E vejam que alegoria bonita, né? Do ponto de vista psicanalítico. É no subsolo do subsolo, né? É naquilo que a gente nega, aquilo que a gente coloca ali como fundação para surgir a grande casa iluminada. Então, Byung-Chul Han, esse filósofo coreano, sobre o qual a gente já fez um vídeo aqui, que diz, o paradigma psicanalítico está acabado, porque agora a gente não tem mais repressão. Agora é tudo às claras, é tudo mostrado, é tudo óbvio. Agora o paradigma é da contaminação, é o paradigma imunológico, porque não tem mais nada negado no mundo. Quer dizer, esse filme é uma martelada nessa teoria, porque ele diz assim, olha como o recalque funciona de um outro jeito. Ele funciona a céu aberto, ele funciona ali nas relações de conflito dentro da classe pobre, que oprime uma a outra, e que poderia ter laços de irmandade, isso é sugerido por uma das personagens, mas que a miséria, o medo, a paranoia faz com que eles se agridam e que a partir disso, então, emerja uma violência, numa cena fundamental, na verdade duas, uma disputa por um torpedo eletrônico e a outra uma festa em que vai ser exibido o grande troféu narcísico, essa criança magnífica, e que no interior dessa festa aparece aquilo que estava negado. Né? Aquele que vivia nos escombros, no subterrâneo, no bunker, que vem manifestar todo o seu ódio e agredir aqueles que o colocaram nesse lugar. Nesse momento, e vejam só que interessante, é uma cena para a qual eu chamo a atenção de vocês, que o pai da família rica precisa salvar a filha que está em maus lençóis, foi apunhalada, a esposa, e ele tem que pegar a chave do carro, e quando ele vai pegar a chave do carro, que está sobre o corpo daquilo, né, que emergiu dos subterrâneos, e ele sente o cheiro. E então ele tampa o nariz para pegar a chave. Quando o pai pobre vê isso, quando o pai trambiqueiro vê isso, aí ele percebe como ele estava sendo tratado da mesma forma. Apesar de motorista, ele continuava a ser assim um estrangeiro. Apesar de assim ser funcional para aquela família, ele não era propriamente reconhecido por ela por causa dessa marca que o associa então com a substância pútrida. E é nesse momento que o pai pobre então reage e ataca o pai rico e manifesta uma violência que faz com que ele desapareça e venha ocupar então o lugar desse que está no subterrâneo. Eu encerraria esse comentário, né, falando e destacando então essas duas imagens que a gente tem, né, o pobre e o rico, o transparente e o opaco, mas também o que há entre eles. E o que há entre eles a gente já viu, a educação, e a educação aqui marcada pela ideia de escada. Né? São escadas que podem promover a passagem de um nível para outro. O que são as escadas, se não processos em sucessão? Né? A possibilidade de alguém se manter orientado pelo seu desejo a longo prazo. Né? A possibilidade dela contar uma história, 1, 2, 3, e acumular ganhos numa determinada direção. Né? Então o caminho da educação ele está marcado pelas escadas até o fim, em que o filho imagina um pouco inocentemente que ele vai estudar, ele vai ficar rico, ele vai comprar aquela casa e ele vai libertar o pai.
né? Vejam só, né? O sonho de uma geração que tenta ajustar contas com a sua geração antecedente, com a sua genealogia, mostrando que a liberdade é possível pela via da educação, pela via do planejamento continuado de um futuro desejante. Mas a gente tem uma segunda substância que está nessa posição de mediação, que são os processos digitais. Então, um filme pode ser contado e recontado a partir da disputa pelo Wi-Fi, da disputa pelo torpedo, da disputa por comunicações que se dão em códigos simultâneos. Então aí você não vai 1, 2, 3 contando uma história linearmente. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então o filho mais jovem se comunica com o prisioneiro lá embaixo, que ele não sabe quem é, que ele associa com um fantasma traumático por meio de um código Morse. Um código ultrapassado, um código antigo, um código que não vale mais. E que, portanto, só os fantasmas e as crianças conseguem reconhecer. Esse mesmo código Morse que vai reconectar o filho e o pai no final, no desenlace dos acontecimentos. Então, é uma forma de linguagem necessária para que o engano se produza. Então eles estão todo o tempo trocando mensagens, avisando um ou outro para que o engano prospere, para que a lógica das aparências se mantenham. Então que aquela continue a ser a cozinheira, aquela outra entra no momento certo para dar aula de artes, aqueles que voltam da sua incursão e que vão chegar em casa em 8 minutos e que é possível refazer e recompor todas as aparências muito rapidamente, muito enganosamente. Então a gente tem aí o papel da tecnologia e da educação mediando esses dois mundos e mostrando como isso ao mesmo tempo é uma forma de tratamento para os conflitos internos e entre classes e uma forma de induzir e de produzir mais e mais equívocos e auto-enganos e hétero-enganos. Então, gente, Parasita é um filme da mais alta dignidade, que fala da narrativa dos objetos intrusivos, que estão fora de nós, mas que estão em nós, que somos nós mesmos, que é a nossa própria estrangeiridade, um filme para ser visto, guardado com carinho, como um modelo crítico para o nosso momento. Quem quiser receber mais fragmentos de cinema e psicanálise, clique aqui no canal, ou então dedique-se à coleção Cinema e Psicanálise, agora em box, pela N-Versus. Por hoje é só. Para receber mais fragmentos do submundo, dos porões, dos bunkers e dos dunkers, clique aqui em Aqueronta Movebo, que Bully e Jack vão providenciar para vocês objetos cinematográficos da mais alta dignidade. Por hoje é só. Yuhu! Tchau!